Gravando. E estamos live mais uma vez. Eu de novo aqui e o meu amigo, meu parente, Luiz Furtado, de Curitiba, por pouco tempo, né? Falando hoje sobre .NET. É isso aí, pelo menos pelos próximos 2, 3 meses aí. Estamos aqui em Curitiba, estamos locados em Curitiba. Bom, obrigado pelo convite aí, né? Bom, só falar um pouquinho de mim. Eu trabalho já há 15 anos na área de tecnologia, mas a minha experiência com .NET ela foi mais acadêmica durante um bom tempo. Até que eu comecei a usar o .NET lá em 2014, 2015, para, no começo, desenvolver coisas para SharePoint, desenvolver extensões para SharePoint, né? No tempo que você precisava do .NET para isso ainda, hoje nem precisa mais. E na sequência, aí trabalhei com alguns projetos especificamente voltados para a web, né? Mas o .NET ele vai muito além disso, né? Apesar de ser mais comum na indústria você ver projetos para web com .NET, usando o que eles chamam de ASP.NET, né? Que é como se fosse a casca, né? Que você usa para projetos para web. O .NET ele não se limita só a isso, né? Você tem tanto as bibliotecas, né, para você trabalhar com jogos, com aplicativos para mobile, desenvolvimento para desktop, inteligência artificial, IoT, existe uma versão do .NET que é embarcada para você desenvolver coisas com internet das coisas. Então ele não fica limitado só mais a esse ambiente da web, embora seja o que ele acaba sendo mais usado, é o que é mais comum você ver na indústria, né? Soluções feitas em .NET para web. Foi como ele nasceu, né? Lá em 2002 ele nasceu para ser uma plataforma, e eu acho que isso é uma coisa... Vamos começar pelo começo, né? O .NET não é uma linguagem de programação. Você não programa em .NET. O .NET é uma plataforma de desenvolvimento, e inicialmente surgiu voltada para você desenvolver aplicações para o Windows, única e exclusivamente, né? Você só tinha suporte para Windows, tanto para web e desktop, mas o suporte era dedicado único para Windows, que era o .NET Framework. Existe aí até hoje, está no mercado até hoje. Até que lá por meados de 2015, a Microsoft pegou um projeto que já existia, que era o projeto Mono, que ele tinha sido criado para você embarcar o .NET em outros sistemas operacionais, né? Pensando em desenvolver coisas para Linux, por exemplo. Esse projeto ele deu origem ao Xamarin, que era uma plataforma do .NET para sistemas mobile, né? E esse projeto Mono ele deu à luz a um projeto chamado .NET Core, que foi o momento que a Microsoft literalmente se abriu de vez para o mundo open source. O .NET Core ele é tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para OS X. Então é uma plataforma de desenvolvimento que embarca todos os sistemas operacionais hoje mais comuns aí no mercado. Legal. Então, Essa relação do mono com o .NET Core eu não sabia, ou eu ouvi alguém falando e não entendi. O Xamarin eu conhecia já, eu ouvi mais falando sobre Xamarin, é o que eu ouvi falar do mono, quando eu estudei o Xamarin um pouquinho. Mas não sabia que o Core veio da trilha do mono. Então quer dizer que o Core ele pode ser usado, a versão do .NET, que é o Core, ela pode ser usada para fazer qualquer tipo de desenvolvimento, app nativo, app para Windows, essas coisas também? Hoje sim, né? A Microsoft ela tá dando, ela meio que, se você for olhar o roadmap do .NET hoje, você vai ver que existem 3 .NETs, né? Você tem o .NET Framework,
que é essa plataforma para Windows, única e exclusiva, né, para desenvolver aplicações para Windows. Você tem o .NET Core, que é a plataforma multiplataforma para Windows, para Linux e para OS X. E sim, hoje, se você abrir lá os teus projetos, for ver os projetos suportados pelo .NET Core, você vai ver que a maior parte do que você tem no .NET no .NET Framework, que chamam de Full Framework, você tem disponível para .NET Core também, todos os mesmos modelos de projeto. Uhum. E você tem hoje o .NET 5, que é, por assim dizer, a plataforma da Microsoft que vai embarcar as duas coisas, o .NET Framework e o .NET Core. Daqui a um tempo, provavelmente, você, a partir do 6, se eu não me engano, que sai agora em novembro de 2021, a ideia é que o .NET 5 ele seja uma única plataforma, né? Que você não tenha mais essa diferenciação de .NET Core, .NET Framework, você tem o .NET 5, que vai ser a tua plataforma de desenvolvimento para C Sharp, para o F Sharp, para o Visual Basic. Deve ter alguém que programa em Visual Basic ainda, eu acho. Deve ter bastante. E então vai ser a plataforma oficial da Microsoft para essas linguagens. Então, a partir aí do ano que vem, provavelmente, você vai ter o .NET 5, que ele vai embarcar todas Eu até peguei aqui uma figurinha, eu vou mover a nossa pauta um minutinho aqui, porque tem uma imagem, duas imagens que são bem bacanas aqui, que são essas duas aqui, ó. Então, assim, o teu .NET hoje, né, tanto o Core quanto o .NET 5, ele é uma plataforma que ela suporta o desenvolvimento para todos essas plataformas aqui. Você tem o desktop, tem o web, tem o Azure, tem o Xamarin, tem o Unity para quem gosta de desenvolvimento de jogos. A Unity, os scripts dela são escritos em C Sharp e a gente vai falar daqui a pouco, acho que compilado versus interpretado, né? E todos os scripts dela, da plataforma Unity, elas são hoje escritos em C Sharp. Você até consegue usar JavaScript e tal, mas é um pesadelo para você configurar a linguagem de script dela e executar em JavaScript. C Sharp é a linguagem assim mais amigável, por assim dizer, para você trabalhar com a Unity. Como eu falei, tem IoT. O .NET em geral, ele tem uma coisa que eu acho um grande problema, na verdade, que você inicializa o projeto com um scaffolding enorme já. E aí, para você fazer qualquer coisa ou qualquer opção que você queira diferente, você tem que refazer todo esse scaffolding imenso na mão, todos aqueles arquivos que ele inicializa, né? Uhum. Isso tem dois lados da moeda, né? Você tem um ponto negativo disso, que é como que você falou. Se você quer alterar alguma coisa daquele teu projeto, é meio chato, assim. Você tem que sair deletando coisa, tem que sair mexendo em dependência. Às vezes você quebra o teu projeto todo porque você mexeu numa dependência ali que, opa, peraí, isso aqui eu achei que não ia precisar, e no fim das contas você quebrou o teu projeto porque você mexeu ali. Removeu uma dependência que você não podia, porque dentro dos mecanismos internos do .NET tinha alguma coisa que dependia daquele negócio que você removeu. Isso realmente às vezes é meio chato. Por outro lado, o ponto positivo disso, principalmente para quem está começando, e a gente vai iniciar um projeto, acho que daqui a pouco a gente já pode abrir o projeto, porque tem muitas das coisas que a gente vai falar aqui, de repente é mais ilustrativo com o projeto rodando. Principalmente para quem está começando, ele te entrega muita coisa pronta, isso é um ponto. E outra coisa interessante também, que além de te entregar muita coisa pronta, ele força que você siga alguns padrões no teu projeto, né? O .NET Framework, ele é um framework que ele é muito que a gente chama de framework opinado, né? Ele não te dá muita abertura para você
sair muito daquele padrão que ele especifica para o teu projeto. Você precisa seguir aquela receitinha de bolo, senão o teu projeto não vai rodar, não vai funcionar. Ou C# on Rails. Exatamente. Você tem ali o teu framework, você tem o framework falou, o teu projeto ele roda assim. Se você quiser fazer qualquer coisa diferente disso, sinto muito, você vai ter que fazer uma gambiarra aqui, você vai ter que dar teus pulos aqui para conseguir funcionar, mas o teu projeto ele precisa funcionar desse jeito, né? Isso é um ponto que ele é ruim por um lado, mas principalmente para quem está começando, ele tem aí um ponto positivo, porque ele te força a seguir um padrão, ele te força a seguir um estilo, ele te força a seguir um método, né? Eu vou abrir aqui um projeto MVC, e o projeto MVC ele tem muito disso, né? Você tem ali teu Model View Controller, e você precisa seguir uma lógica para o teu projeto funcionar. E essa lógica ela é literalmente uma receitinha de bolo que você precisa seguir para o teu projeto dar certo, né? Para o teu projeto executar com sucesso, né? Então é isso, é importante ter isso em mente, né? O .NET Framework ele é uma plataforma. A plataforma ela é composta por essa plataforma é composta por duas coisas. Isso que a gente chama de .NET Class Library, né? Que são os conjuntos. Isso para os três, tá? Isso é a mesma coisa para os três .NETs que você tem, por assim dizer. Deixa eu só acender a luz aqui rapidinho. Eu acendi um refletor aqui. Rapaz, aqui em Curitiba tá escurecendo muito cedo. Aí eu não percebo. E muito rápido. Eu liguei Então, a lanterna do celular na parede e para a luz da parede voltar. mas fica bom, hein? Fica bom esse. Nossa. Não, dá, poxa. O que eu tava falando? Então, é importante você ter essa noção que o .NET é uma plataforma, não é uma linguagem de programação. Ele suporta três linguagens de programação principalmente. C#, uma linguagem de programação voltada ao paradigma de orientação a objetos. Certo. O F#, que ele é uma linguagem de programação voltada ao paradigma funcional, né, que é um paradigma de programação um pouco diferente. É muito bom o F casar com o funcional, isso é muito legal. Foi a baita sacada da Microsoft, né? Esses nerds geniais. Geniais. E você tem o VB, né? O Visual Basic, que é lá dos primórdios da Microsoft, quando ela começou a se aventurar por esse mundo aí de VB. Saudades. De linguagens de programação. Foi a primeira linguagem, né, que nasceu aí no colo da Microsoft aí. Isto posto, acho que a gente pode começar. Como é que você instala o .NET, né? Como é que você atualmente começa aqui prepara o teu ambiente, né, para você começar a desenvolver com .NET. Isso é fácil. npm install. Eita, saímos um pouco do tema. Saímos do tema. Existem duas maneiras de você instalar o .NET. A primeira, você já vai achar ruim aqui, mas é a que a gente vai usar hoje, né? Que é usando o installer do Visual Studio. Eu sei que você não é amigo do Visual Studio, mas não é o fim do mundo, não. Eu acho que para uma uma apresentação introdutória, é legal a gente começar pelo Visual Studio, porque ele é mais simples. Visual Studio Community, ele é gratuito. Muito importante deixar isso claro. Ele é open source. Tem algumas regras, evidentemente, para você poder usar ele de maneira gratuita. Mas você pode usar, inclusive, para fins comerciais, tá? Desde que a tua equipe de desenvolvedores tenha menos de 5 desenvolvedores e você tem um faturamento menor, eu acho, que $100 mil por ano, se eu não me engano. Você pode usar o seu Studio Community, inclusive, para fins comerciais. Quando você começa a instalação dele aqui, deixa eu dar um modificar. Quando você executar, a primeira coisa que vai abrir para você é o instalador do Visual Studio.
né? Que você escolhe aqui quais são os componentes que você quer instalar no seu ambiente de desenvolvimento. E aqui, Essa tela abre na primeira vez, né? primeira vez que você Alô, executa a aparece. instalação, ele já vai abrir esse cara aqui para te perguntar, beleza, você vai instalar o Visual Studio. O que você quer junto com o seu Visual Studio, né, para o seu ambiente de desenvolvimento? Aí aqui veja que eu tenho ASP.NET Desenvolvimento Web. ASP.NET é lá atrás também, né? Era a forma como a Microsoft chamava a plataforma de desenvolvimento para web deles e ficou. A ASP vem de Active Server Pages, né? Tecnologia para desenvolver páginas dinâmicas. Desenvolvimento para Azure. Então, se você marcar aqui ASP.NET Desenvolvimento Web e o desenvolvimento para desktop, tá? Ou qualquer um desses dois, na verdade. Você pode marcar os dois, pode escolher só um. Depende do qual vai ser teu foco. Os projetos que você vai querer desenvolver. Ele já vai instalar junto o .NET, tá? Ele instala tanto o .NET Framework, ele instala quanto o .NET Core junto no pacote, beleza? Aí você clica ali no modificar, ele manda bala. Ele manda bala, corre aqui a instalação, tá? Vai instalar todos os pacotinhos que você precisa. Aí aqui, veja, ele tem aqui o Xamarin ainda, né? Ele vem. Antigamente era um produto separado, né? Agora você consegue instalar ele junto na própria instalação do .NET. Mas vem também esse cara aqui, ó, que eu acho muito interessante, que é o desenvolvimento plataforma universal do Windows. É muito bom isso aí, porque os Isso apps aqui são muito leves, muito rápidos. é fenomenal e veja, esse cara aqui você não precisa inclusive usar só o C Sharp, né? Você pode usar JavaScript, você pode usar o C++, né? Olha, Para quem gosta. Então ele dá, veja, ele te dá suporte a várias outras aplicações. Você pode usar, criar o motor do .NET por trás, né? Ele vai continuar existindo ali por debaixo dos panos, mas a linguagem que você usa aqui em cima, embarcada nele, tem todas essas opções aí para você desenvolver aplicativos para toda a plataforma do Windows. Aqui a gente está falando desktop, aqui a gente está falando Azure, aqui a gente está... hoje não tem mais o finado Windows Phone, ele entrava aqui também, né? saudade do Windows Phone, hein? O dia que eu fui Eu na loja tive comprar um durante muito tempo. cancelaram o Windows Phone. Você vê que eu tive que dar o meu pro lixo eletrônico, né? Que nem para vender, não dava para vender aquele negócio. Eu lembro que eu estava numas de, poxa, agora eu vou aprender multiplataforma. Isso aí diz que dá Ué, dinheiro, agora eu vou saber fazer apps para, inclusive para o Windows Phone. Aí pinga no meu feed de notícia, o Microsoft está cancelando o Windows Phone. foi triste esse dia, mas enfim, né? Você podia usar todos esses. E aqui tem outras opções também, né? Para você ver aqui, tem os extensões para você escrever extensões para Office, né? Office 365. Aqui desenvolvimento multiplataforma com .NET Core, né? Isso aqui é legal porque principalmente para quem não está usando Windows, né? Você pode usar o Linux com o Visual Studio Code, né? E ainda assim desenvolver aplicações usando o .NET Core. Isso é uma das coisas mais... que está no Windows e aí vai na Microsoft Store e instala o Linux, abre no Linux e roda dentro do Linux numa janelinha de emular o Linux dentro do Windows. O WSL. Na verdade, assim, toda vez que eu faço um projeto, se esse projeto for JavaScript, eu uso as extensões do Visual Studio Code para você, que ele tem uma extensão lá para você, que ele chama de desenvolvimento remoto. Aí você conecta o teu Visual Studio Code nessa máquina virtual, né, que roda Linux, e é como se você estivesse desenvolvendo dentro do Linux. E o legal é que não precisa aprender Linux, muita coisa, não precisa entender de baixo nível, nada. Você só clica ali e sabe que ele está funcionando. Muito bom isso. Você precisa saber o básico, você precisa saber criar arquivo, abrir pasta, e é isso. Sim. Deu para bola, você já consegue usar o WSL ali tranquilamente.
Então, quando você instala o teu ambiente aqui do Visual Studio, né, você pode escolher aqui, ó, vou colocar o ASP.NET ou desenvolvimento desktop, você escolhe aí posto, né, as plataformas que você quer, na verdade, isso aqui vai determinar os templates de projeto que você vai ter disponível no teu Visual Studio. E junto, por debaixo do pacote, na hora da instalação, ele vai baixar e instalar o .NET para você também. Ele vai deixar a tua máquina pronta para você usar o .NET. Ou você também pode vir aqui, ó, né, no .net.microsoft.com e fazer o download, né, do teu para montar o teu ambiente de desenvolvimento. Detalhe importante, aqui você tem você vê que aqui você tem duas opções de download, né? .NET Core SDK e o Runtime, certo? Existe uma diferença aqui entre essas duas coisas. Se você vai desenvolver para .NET, você vai baixar esse primeiro carinha aqui, tá? Esse cara vai baixar todo a plataforma, por assim dizer, completa para você, com o ambiente de desenvolvimento, com as bibliotecas de desenvolvimento e a plataforma que executa o teu projeto .NET. Que isso que a gente vai falar também que é muito importante, né? Como a gente falou, .NET é uma plataforma de desenvolvimento. Fazendo uma analogia com o universo do JavaScript, por exemplo, o .NET ele é como se fosse o Node. Né? Ou um browser. Ou o browser, né? Pode ser também. Você não executa o teu JavaScript sozinho, standalone. Ele precisa de alguém para pegar aquele código que você gerou e traduzir aquilo para a linguagem de máquina, para o teu processador entender o que você fez, né? E executar a tua aplicação. O .NET ele não é diferente disso. O .NET ele vai pegar aquele teu código que você compilou, que você escreveu, pode ser em C Sharp, em F Sharp, em alguma daquelas linguagens lá que ele entende, que ele suporta, que ele dá suporte. Você vai compilar isso, esse código que você escreveu. Aí você vai criar um pacotinho que ele chama de linguagem intermediária, que é uma linguagem que o .NET entende, que o interpretador do .NET sabe ler aquele arquivo que você gerou. Aí é similar a quando você tem uma linguagem que, quando compila, gera o famoso arquivo assembly, né? Ele cria um monte de linhas que para você ler no olho humano fica meio até esquisito de entender, mas tem um jeito padronizado de escrita que ele gera. A linguagem intermediária do .NET ela é um pouco mais amigável do que ela não chega a ser tão baixo nível. Baixo nível não é que, tipo, né, vamos também explicar. Baixo nível é a linguagem de máquina que a gente fala, né? O binário. Os binários que a máquina lê, né? Não tem a ver com qualidade de linguagem de programação, né? Por favor. Não interpretemos mal. Não tá? é a linguagem pior. Não é a linguagem é ruim, né? Se bem que na faculdade eu tive aula de assembly e Jesus me guarde daquilo. De novo, é um pesadelo. Sim, mas porque por ser de baixo nível significa que está mais distante do ser humano. Do ser humano. Ele está mais próximo da linguagem que o teu processador entende, né? Literalmente o teu hardware vai saber interpretar, né? Do que aquela linguagem bonitinha escrita ali que lembra muito até, dadas as devidas proporções, um próprio idioma, um idioma próprio. A linguagem natural. Tem uma linguagem mais natural, mais humana. A linguagem de baixo nível, ela é linguagem de computador, é zeros e uns e um ou outro comando que o teu processador entende ali. Então, o .NET, o que ele faz é pegar essa linguagem intermediária, né, que é escrita ainda num certo nível para o .NET, ainda não é escrita para a máquina, né? Então, o .NET pega esse teu compilado e ele vai ler esse compilado e ele sim vai fazer o papel de pegar esse teu compilado e traduzir para a linguagem de máquina. A gente chama isso de compilação just in time, né? Você tem aí o .NET
pegando ali aquele teu código que ele já está... É muito importante isso, né? Quando você prepara essa linguagem intermediária, ela já foi devidamente checada, verificada pelo teu compilador, né? Que é o papel que o Visual Studio, o Visual Studio Code fazem, né? Eles verificam o teu código, beleza, teu código sintaticamente ele está correto, né? Ele tá ok. Então ele vai gerar essa tua DLL que eles geram, né? Que o .NET prepara, que o compilador faz, né? Ele vai gerar essa DLL na linguagem intermediária, e aí o .NET vai pegar esse pacote, esses pacotes que você gerou, né? Beleza. Isso aqui já está devidamente verificado, já está devidamente logicamente funcional. Então eu simplesmente vou pegar isso aqui e traduzir para a linguagem de máquina, tá? Uhum. Então ele funciona, para quem vem do universo do Java, o .NET ele é como se fosse a máquina virtual do Java. Na minha opinião, um pouco melhor, mas é porque eu tenho trauma de Java. Não vamos entrar muito nesse tópico. Beleza. Para resumir a diferença entre esse .NET Core SDK e o Runtime, Perfeito. você tem o SDK para você poder escrever numa linguagem conhecida de programação. No caso mais comum, o C Sharp. Você escreve em C Sharp, esse SDK ele é capaz de compilar isso para você para a linguagem intermediária. Ele cria aqueles arquivinhos DLL, que é o que você Exato. manda para o servidor web. Lá esse runtime, o .NET Core Runtime, é que eu estou pensando na web, mas você coloca no runtime e ele pega esse compilado intermediário e ele executa para rodar a sua aplicação. É isso? Exatamente. É ele que vai fazer. Ele faz outras coisas também, né? Tem um processo que a gente chama, por exemplo, de o controle da memória, né? Garbage collection. Ele vai pegar os teus objetos que você, digamos assim, não está mais chamando, né? No teu código, e ele vai remover tudo isso da memória. Ele faz o gerenciamento da memória para você, como programador, não precisar se preocupar com isso. Então, ele faz umas tarefas relacionadas com desempenho também. Com desempenho do teu código, exatamente. Ele vai limpando, né, aquilo que não está mais em uso, para você otimizar o hardware que você tem, né? Legal. Eu quero ver funcionando. E aí? O que falta para a Vamos ver gente então. poder... Vamos ver então aqui. Eu vou usar o Visual Studio, como eu falei, porque é mais amigável, né? Perfeito, Para quem pega pela primeira vez, ele é menos assustador do que você ficar usando linha de comando. Mas tudo que eu vou fazer aqui dá para fazer no .NET Core também. No Visual Studio Code, usando o .NET Core. Isso é importante. Por mais que você consiga abrir um projeto .NET Framework no Visual Studio Code, quando você cria um projeto no Visual Studio Code, ele vai usar o .NET Core. Só para fazer essa diferenciação. Vou começar um projeto novo aqui, né? E veja, uma coisa já interessante, tá? Aqui em cima aqui eu filtro qual é a linguagem que eu quero, né? Baseado em tudo aquilo que eu instalei lá atrás. Todas as plataformas, essa aqui eu posso filtrar também por alguma plataforma específica. É que aí você está pesquisando já o template para criar projeto novo, né? Os templates de projeto. E aqui o meu ele está filtrado por web, mas eu vou rapidamente tirar o filtro de web aqui para mostrar que assim tem se eu filtrar aqui só por .NET, ainda vai ter uma infinidade de projetos diferentes que eu posso criar usando tanto o .NET Framework, né, que é aquele .NET só para Windows, quanto projetos para o .NET Core, né? Eu tenho aqui projetos de teste, eu tenho aqui serviços do Windows, eu tenho aqui WPF. Eu era fã do Web Matrix. Vixe, realmente isso aí faz tempo, hein? Mas ainda não faz tem.
Não faz tanto tempo assim. Plataforma evoluiu muito rápido depois do .NET Core, então... Então, mas ainda tem isso aí no .NET Framework, ainda. Você consegue procurar ele chama de .NET, ASP.NET Website. Tem lá o Tem. templatezinho para você Você, criar. Mudou de nome só. você vai ter aqui, ó, ASP.NET Web Application, ó, .NET Framework. Né? Esse aqui é o template, né, para uma aplicação web feita para o .NET Framework, né, desenvolvida unicamente para o .NET Framework. Mas esse aí Então, chega, né? Não precisa mais ficar usando isso aí. cara, na verdade, assim, de novo, né, se você for ver hoje no... A Microsoft, ela tá batendo muito nessa tecla, né, que o .NET Framework ele não vai morrer. Enquanto o argumento da Microsoft é enquanto existe o Windows, existe o .NET Framework, porque o .NET Framework ele vem, né, embarcado, por assim dizer, no teu Windows. Quando você instala o Windows, ele já vem com o .NET Framework. Então, assim, tem muito projeto legado desenvolvido em .NET Framework, projeto mais antigo. Nem tão antigo assim, né? Tem muito projeto ainda em .NET Framework, o nativo original. E a Microsoft vai continuar fornecendo atualizações de segurança. Ela não vai fazer mais atualizações nas bibliotecas ou na plataforma ou nada do gênero. Vai continuar entregando atualização de segurança. Eu Então, conheço uma empresa que ainda faz site com webforms. Então, isso aí a Microsoft já falou para parar. Né? Webforms a Microsoft já falou, não, Webforms não. Na verdade, já faz um bom tempo já, a Microsoft desencoraja o uso de Webforms, né? Para você fazer um mock, para você fazer um POC, alguma coisa assim, para você fazer uma... Oh, meu Deus. Para você fazer um mock assim MVP, rapidinho. um MVP. Não, nem MVP, para você fazer um mockzão mesmo, basicão, show, beleza. Até vai, né? Mas para você fazer qualquer coisa além disso, a Microsoft mesmo já abandonou. Eu acho que eu acho que nessa build aqui ainda tem, mas eles já anunciaram que em builds posteriores do Visual Studio, do .NET, não vai ter mais Windows Forms. Eles vão abandonar o Windows Forms completamente. Então, e eles recomendam que a única recomendação de substituição de tecnologia que tem na página do .NET é o Windows Forms. Aliás, você está falando do Windows Forms, mas eu estou pensando no outro que é pior ainda, que é o Web Forms. É que, na verdade, no fim das contas, é a mesma coisa, né? Não, é que só muda o template, né? Mas é um buildzinho do Windows Forms para fazer projeto para web. Sim, sim. É o único tipo de projeto que a Microsoft recomenda que você faça hoje já a migração para uma tecnologia mais moderna. Para esse que nós vamos testar agora? Nós vamos usar... Cadê? Cadê o meu... Ah, tá aqui já do lado. Deixa eu só filtrar aqui. Quero ir desde o começo. Eu vou escolher um padrão aqui. Não é Cloud. Que é a VDET, né? Dos projetos para web. Que é o ASP.NET Core Web App Model View Controller, né? Vamos usar assim o recurso vamos usar todos os recursos que a Microsoft nos dá para facilitar a nossa vida. Só do MVC, né? O MVC. E é um adendo muito importante, assim, que eu quero fazer agora, que a gente vai usar algumas coisas, né, na verdade, eu vou abrir mão de algumas boas práticas durante essa demonstração, porque a ideia é mostrar o que a plataforma faz para você.
né? Para facilitar a exposição. Facilitar a parte mais didática da coisa. Tá, Mas só tem muita volta um coisa que... Oi? Só mostrando direitinho que você pesquisou o template, clicou nele, clicou em Next, né? Isso. Uhum. Só para todo Eles mundo. têm alguns outros templates web aqui também, para quem gosta de Angular, React. Você pode começar o teu projeto já com o boilerplate para React, para Angular. A Microsoft já entrega isso meio que relativamente pronto para você, né? Vou escrever a API e o front num projeto só, né? E isso para você já ter tudo ali empacotado no teu projeto, exatamente. Então, escolhi aqui o ASP.NET Core Web App Model View Controller. O que muda do ASP.NET Core para o ASP.NET Framework, basicamente, é a estrutura do teu projeto. Tem algumas coisas que o ASP.NET Core trata diferente. Aham, Mas em termos de plataforma, tá? Eles vão funcionar da mesma forma. beleza. E, vamos lá. Next. Aí eu Next. clico E aqui, nome. dá um nome aqui. Demo App. MVC. Acho que eu já tenho um projeto com esse nome. Então, chama de MVC Demo App. Beleza? E aqui, não, MVC Demo. E aqui a minha solução eu vou chamar de Demo App. Isso aqui é uma coisa que o .NET Framework faz para você, tá? Digamos que você está trabalhando num projeto grande. Quando a gente está falando de um projeto maior, com arquitetura um pouco mais robusta, que você tem toda a sua separação de serviço, camada de banco de dados, camada de infraestrutura. Banco de dados fica dentro da infraestrutura, mas você tem lá banco de dados, você tem seus serviços, você tem a tua camada de apresentação e por aí vai. Todo esse teu projeto, quando você junta ele, dentro do .NET Framework a gente chama isso de uma solução. Então, um projeto dentro do .NET Framework é uma parte da tua aplicação. A tua aplicação completa, inteira, ela é composta de vários projetos, cada um com uma responsabilidade diferente, e isso compõe uma solução. Na hora de você compilar isso, você vai compilar a tua solução inteira, né? Então, o .NET Framework, ele vai cuidar para você de garantir que as tuas dependências entre os teus projetos, elas estão bem feitas. Ele vai cuidar para você de empacotar tuas DLLs tudo bonitinho para o teu projeto não quebrar quando você publicar ele. Para a tua solução rodar bonitinha quando você publicar ela. Mas é importante entender essa diferença, porque isso faz toda... É importante entender isso, porque isso faz toda a diferença quando você está trabalhando num projeto grande, né? Projetos grandes, eles são compostos é uma solução com vários projetos dentro dele. Aqui a gente vai fazer uma solução com um único projeto, só para demonstração, mas um projeto grande, ele tem uma solução com vários projetos dentro dele. Cada projeto é responsável por um pedaço da tua aplicação final, do teu sistema final. Então, é por isso que eu tenho ali o nome do projeto e o nome da solução. Depois eu posso criar mais projetos conforme a necessidade da minha solução, no caso, né? Aí a gente entraria num negócio que é um pouco mais complexo, que as questões relacionadas à arquitetura de sistemas. Coloca na agenda o vídeo para complicar mais o projeto numa outra hora. Numa outra apresentação, podemos fazer isso sim. Beleza, dei um next. Aí aqui ele vai me perguntar algumas coisas, né? Qual framework eu quero usar para embarcar a minha solução, né? Ele me sugere aqui usar o último que eu coloquei, que é o .NET Core 3.1, que é o último versão estável, obrigado, era essa a palavra. É a última versão estável do .NET Core. E ali está escrito suporte de longo prazo. Long Term Support, exatamente. Quer dizer que essa é a versão atualmente mantida pela Microsoft, que você pode usar para aplicação corporativa. Legal. E se eu escolher aqui, ó, ele já me sugere, olha, atual. Você pode usar também o .NET 5 já, né?
Ele é o embarque do .NET Framework, o .NET Core, tudo dentro do mesmo balaio. Isso não vai mudar a estrutura do meu projeto. Eu vou colocar o .NET Core 3.1 aqui mesmo, deixar o que ele está sugerindo. Autenticação. Isso aqui é uma coisa legal que a Microsoft faz para você, né? Digamos que num projeto maior, é normal você ter autenticação e autorização, né? Você exigir que teu usuário se cadastre, crie uma conta, ou que você crie uma conta lá no banco de dados para o teu usuário e tal, para garantir a segurança da tua aplicação. Então, ele já me dá aqui, ó, de cara, a opção de eu já, desde o começo, colocar o gerenciador de identidade, que ele chama, né, na minha aplicação. Desde Ele o vai começo. criar uma pagininha de login de exemplo e tudo. Login, de registrar. Vamos selecionar aqui individual. Eu estou selecionando individual accounts, que é aquela conta que você cria no banco de dados, né? Você vai criar lá um usuário, uma senha para o teu usuário. Você pode aqui, se você quiser, usar as bibliotecas do .NET para você colocar autenticação via Google Account, Facebook, Twitter. Ele tem os mecanismos que você pode configurar aqui também, né, para criar a conta no banco de dados do cara. Docker é um tópico um pouco mais além do escopo aqui, né? Podemos Tem falar que depois. ter um vídeo de Docker, até porque a Microsoft ela se encantou com o Docker. Microsoft ama Docker. Mas o Docker é tudo de bom, cara. Tudo vem com... Então, eu quero aprender a usar, e você vai me ensinar ainda isso, porque tudo que eu vejo de template no Visual Studio e diz, coloca o Docker também, clica aqui, vou te dar o Docker junto, vai. Põe o Docker, rapaz. Mas sabe por quê que a Microsoft... Por que a Microsoft está investindo tanto em Docker? Porque o foco da Microsoft hoje é vender Azure, né? É vender o Azure. O Azure é a solução mágica para todos os seus problemas. Não caia nessa armadilha. Analise muito bem quando você for desenvolver alguma coisa para Azure, porque o molho pode sair mais caro que o peixe. Então, não é o assunto da discussão agora também. E a forma mais prática de você fazer o deploy da tua aplicação, com toda a tua estrutura do teu projeto, com um banco de dados bonitinho, com os teus serviços tudo configurado, configurando a alta disponibilidade e tudo mais, é usando container, né? E qual é a plataforma hoje que te permite usar containers? Honestamente, eu não sei se existe outra, tá? Mas a vedete do mercado hoje é o Docker, né? Então, como o foco da Microsoft está muito hoje em nuvem, a pegada deles, você vê, todos os produtos dele hoje, da Microsoft, hoje te levam para a nuvem, né? De alguma forma. O Office hoje é nuvem, né? É cloud. Então, a Microsoft está investindo muito pesado nesse mercado do Azure. E nada mais... Tem outras formas de você fazer o deploy aqui. Dá para você fazer o deploy de uma aplicação web direto no Azure, sem precisar de container. Dá para fazer também. Mas a forma mais fácil de você orquestrar uma aplicação mais complexa no Azure é através de containers. Legal. Então, mas essa parte de container, para quem não sabe nada de .NET, Docker, então, ficou mais difícil. Docker só complica a tua vida. Então, vamos embora. Vamos no básico. Vou entregar arroz com feijão aqui. Aí você clicou em criar. Em criar, beleza? Vai ficar carregando. O Visual Studio, o que ele vai fazer agora, né? O que o .NET Framework está fazendo agora, na verdade? Ele pegou para mim o template de projeto, né? Um projeto para web com MVC. Certo. Ele pegou lá o boilerplatezinho que ele tinha e ele criou essa estrutura para mim aqui dentro do disco da minha máquina, né? Esse cara aqui, veja que ele tem uma hierarquia aqui, né? A minha solução, que a gente já conversou, e embaixo aqui eu tenho o meu projeto. Né? O meu projeto MVC, que nada mais... .NET MVC, que nada mais é do que um projeto web. Agora, de cara, eu já posso executar ele. Ele já vai ter um negócio pronto aqui para mim. E veja, ó, que quando eu começo... Ai, caramba, eu devia ter... Bom, depois eu faço com mais calma isso. Mas veja que ele já começou a correr uns negócios aqui embaixo, aqui, ó, né?
Aham, Ai, caramba. É bom, não vai dar para ver agora, mas depois eu vejo se eu, tudo eu vou bem. eu vou mais devagar. Ele Mas ele aciona já, um modo de console ali, de monitoramento. ele abriu para mim, ele na verdade o que ele fez? Ele pegou exatamente aquele processo que a gente falou. Ele pegou aquelas pastinhas ali que tinha, que é o meu projeto, e o compilador, nesse momento, ele pegou meu projeto, cada um dos meus arquivos .cs que eu tinha lá no meu projeto, né? Aham, Ele compilou tudo isso para aquela linguagem intermediária, né? Pegou tudo aquilo, empacotou tudo aquilo nas DLLs do meu projeto, que a gente pode mostrar, já dá para ver no nosso Windows agora, né? Ele legal. pegou tudo aquilo, pegou essas DLLs e entregou para o .NET. Ele falou para o runtime. Ele pegou esse pacotinho e falou, runtime, pega que agora a bola é tua. Né? E o meu runtime ele fez o quê? Ele pegou todos esses compilados que já foram devidamente validados quando eu fiz o build do meu projeto, né? Já foram devidamente validados pelo compilador. Ele falou, beleza, agora eu vou pegar esse teu compilado aqui e vou passar ele adiante. Na verdade, tem um carinha no meio aí que é o Web Server, que é o IS, né? Que é o Web Server da Microsoft, que Servidor ele web. hospeda a minha aplicação, né? Aham, Ele entregou para o meu IS e o meu IS pegou, entregou para o runtime, na verdade, entregou para o .NET Framework e falou: pega isso aqui, traduza para mim para o processador da minha máquina. E é isso que isso que a gente chama de compilação just in time, né? Ele pega aham. essa linguagem intermediária, traduz para a linguagem de máquina, certo? Legal. E a gente já consegue ver ali em localhost, dois pontos e o número da porta. Tem E o um número da site porta. funcionando já, né? De cara aqui, ó, eu já tenho o meu site template também, templatezinho pronto da Microsoft, né? Que já é aqui, já tem uma página inicial, eu tenho aqui a home, né? Tem aqui minha página de privacidade. Atente para esse endereço aqui, barra home, barra privacy, que daqui a pouco isso vai ser importante, né? Certo? Ele já tem meu endereço e veja, como eu já falei para o .NET, eu quero um projeto que tenha autenticação, ele automaticamente já foi lá para mim, beleza, filhão. Então toma aqui as Uma tuas paginazinha. as tuas páginas da autenticação, né? Tua página de login, minha página de registro e só que ainda não está linkado com o banco de dados, tem que fazer um passozinho antes, né, para criar minha Aham, base de dados local. Mas se eu der um registrar agora, ele vai me dar um erro na minha cara, vai dizer que minha base de dados não está pronta. legal. Mas por hora, a parte do banco, deixa por enquanto que o tempo está acabando. É verdade, né? Estamos no fim aqui. Aham, Mas beleza, o próprio .NET, ele já foi lá para mim e já criou tudo isso, né? Era isso, na verdade, esse era o ponto que eu queria mencionar. Um projeto MVC, ele, embora ele seja muito simples, né? Ele já me entrega tudo que eu preciso para construir uma página, né? Uma página web aham. básica. Eu quero fazer um negócio aqui rapidinho, que eu sei que o nosso tempo está curto, mas se tiver aqui um pouco adiante, eu não sei como é que está você aí, mas eu posso estender um pouquinho, porque eu acho que esse ponto aqui que é mais legal, por que hoje as pessoas ainda usam tanto esse MVC é o que a gente chama de design pattern, né? Não vamos entrar no Sim. mérito do que é um design pattern também. É como Mas arrumar as pastinhas. Para como ser bem grosseiro, podemos dizer assim, de uma forma bem generalista, aham, é uma forma de você organizar o seu projeto por responsabilidades, né? Então ele cria uma pasta que ele chama de models, que é onde eu vou colocar o desenho das entidades do meu projeto, vou colocar com a tô vendo descrição. ela ali. Isso, esse carinha aqui, ó. E Beleza, embaixo models. tem um Tudo que ele tem modelzinho aqui é um model de erro. Se der legal. um erro, se eu chamar uma rota que não existe, ele redireciona para esse cara. Ele vai usar esse O template. model vai formatar as mensagens de erro, no caso, né? Ele vai definir o que eu preciso entregar, né, para minha página. Ele vai E a- definir os campos que eu preciso entregar para minha página. Aí Aí, eu tenho um cara aqui
View. As minhas views. As minhas views são efetivamente as minhas páginas, né, do meu projeto. Aqui sim, se eu abrir aqui, ó, esse cara aqui, veja, eu tenho eu tenho aqui home, né, index e privacy. Se a gente voltar lá para minha página, eu vou ver que são exatamente as páginas que eu tenho. Eu tenho uma home e eu tenho uma página de privacidade, né? É daqui que essas páginas vêm. A gente vai falar sobre o controller. Quando clica lá no link do privacy, inclusive, a URL dessa página é a mesma que está a estrutura de pasta ali. É a estrutura e a gente já vai ver por quê, que é quando a gente vai falar do controller, tá? O que o controller é responsável por fazer? O controller, ele é o responsável por capturar aquela minha requisição, né? Beleza, eu tenho aqui uma chamada para URL barra home barra privacidade. Eu vou ter essa chamada. Eu vou abrir aqui o home controller, que talvez fique mais fácil de explicar. O controller ele vai ter o método para essa requisição, para essa requisição. Ele vai pegar aquela requisição, vai falar, beleza, o que eu faço com esse cara? Quando eu chamo home barra privacy, tudo que ele tem aqui, beleza, retorne para mim uma view. Que o que é uma view? É a minha página. Minha página HTML. Então, quando eu crio um projeto MVC, ele automaticamente já cria para mim essa estrutura de pastas. O .NET Framework. Outra coisa que o .NET Framework faz, que é muito bacana, né? Que é muito interessante, é que, veja, tudo que eu preciso dizer para ele aqui no meu controller, né? Meu home controller, olha só, quando você chamar aqui o index, que é a minha home, eu só tenho que retornar uma view. Mas qual view eu tenho que retornar? Como eu não estou passando nada aqui, eu retorno a view com o nome daquela ação, que se chama index, que está aqui. É o mesmo nome, ele vai lá e busca na pasta com o nome do controller, o arquivo com o nome do método. Aquele arquivo com o nome do método. Ótimo. Show. Acabou. O próprio .NET Framework faz isso sozinho para mim. Inclusive, aí no Visual Studio, se não me engano, quando você cria um controller novo, ele cria uma pasta dentro de views com o nome do controller já. Vamos fazer isso aqui rapidinho? Aham. Eu tinha até feito um exemplo aqui mostrando. Eu posso pegar o exemplo pronto? Você quer que eu pegue o exemplo pronto? Já que eu tenho um exemplo pronto aqui, acho que a gente ganha tempo. Sim. Qual que é o projeto aqui, meu Deus? Esse aqui. Beleza. Eu tinha feito um exemplo pronto mais cedo, exatamente para eu criar um roteirinho. Veja, nesse exemplo aqui, o que eu fiz? Eu fiz mais ou menos isso que você falou. Tá? Aham. Só que o que eu fiz? Controller. Eu comecei pelo meu modelo. Aqui em Models, eu criei um modelo chamado Movie, tá? O que é? É uma classe, tá? Que tem todas as propriedades que eu quero pro meu filme, né? Eu tô criando aqui um catálogozinho de filmes, né? De uma maneira bem grosseira. Então, eu criei aqui todas as propriedades que eu quero que meu filme tenha. Eu quero que ele tenha um ID, porque vai criar lá uma entidade no meu banco de dados. Quero que ele tenha um título, quero que ele me diga quem que é o diretor, quero que diga qual que é o gênero. Eu coloquei como string aqui, o correto seria usar um enum, mas aí a gente entra também em um negócio muito complicado. E eu quero que ele tenha a data do lançamento. Desenhei a entidade que eu quero que ele faça para mim, né, no meu banco de dados. Aí o que eu faço? Isso aqui é do .NET Framework. Antes tinha o ReSharper que fazia isso, agora eles transformaram como uma coisa nativa. Eu vim aqui em Controllers, adicionar, Controller, certo? Aí ele me pergunta, beleza, que tipo de controller que você quer? Aí eu falei para o .NET Framework, eu falei, olha, me dá aqui um controller com todas as views usando o Entity Framework, que é a forma que o .NET é uma das maneiras, na verdade, a forma nativa do .NET Framework de você pegar as classes e transformar ela em classes do banco de dados. Tá?
Ele Associar automaticamente esse model com alguma com tabela já, né? uma tabela do banco e ele vai fazer isso sozinho para você, você não vai precisar fazer nada, tá? É coisa de preguiçoso? Tem muita gente que faz isso até hoje. Não é coisa de preguiçoso, mas é uma forma mais rápida. Existe uma técnica que a gente chama de database, chama code first, né? Que primeiro você escreve o código e aquele código você transforma ele no banco de dados. É uma maneira de você. O Entity Framework ele é um negócio que a gente chama de ORM, que a gente pode explicar quando for falar de banco de dados do Entity Framework. Mas ORM é o Object Relational Map. Traduz as tuas propriedades do teu objeto, da tua classe, em campos na tabela. É isso que ele vai fazer para você. Legal. Eu costumo Então, dizer que esse tipo de coisa é melhor porque você não pode deixar o ser humano fazer o trabalho de uma máquina, porque o ser humano erra muito fácil. se dá para fazer automático, por que eu vou meter a mão? Você aumenta o risco de errar porque quis pôr a mão o ser humano fazer na unha, e sendo que demora muito mais e vai ficar tendo que corrigir depois. Existem outras estratégias, né, que normalmente o pessoal usa para criar banco de dados, né? Você tem o tal do DAO, que é o Data Annotation Object, que é você literalmente escrever na unha as tuas queries para salvar, para criar banco de dados, criar tabela, criar campo, enfim. Você vai literalmente escrever na unha. O ORM faz o trabalho pesado para você. Uhum. Eu, particularmente, gosto de usar também, né? Mas é debatível, né? Tem muita gente a favor e muita gente contra, né? Beleza, e quando eu faço isso aqui, ó, o que o .NET Framework vai me perguntar? Beleza, filhão, qual que é a tua classe? Aí eu vim aqui e escolhi. A classe que eu quero é a Move. Qual que é o teu contexto do banco de dados? Isso é uma coisa que o .NET Framework fez sozinho para mim também. Ele criou um contexto de banco de dados para mim, que é que é quem vai pegar essa minha estrutura do banco, né, traduzir isso para uma forma que o Entity Framework entende e criar as tabelinhas para mim lá no meu banco de dados. Em termos de desenvolvimento, esse contexto de banco de dados é como se fosse a classezinha que dá o save dos seus dados, né? Não é que dá o save específico, é que define as regras para que eu acesse o meu banco de dados. Pode ser também, né? Ele é Dá o os... porteiro. Você pergunta para ele vai lá no banco e a classe Isso, contexto que te retorna. exatamente. E isso aqui é do .NET Framework. Eu não Legal. precisei programar nada, fazer nada. O .NET Framework fez esse trabalho para mim também. Aí eu falei, ó, gere para mim as views, né? Se tiver alguma biblioteca, algum script, alguma coisa, gera para mim e use o meu layout default. Eu estou dizendo para ele, pegue isso aqui, pegue essa classe para mim, crie para mim o meu controller, mas crie também para mim as minhas views. Então ele está criando o meu controller e automaticamente criando as views. Tanto que se eu vier aqui, ó, eu já criei esse controller, tá? Então não preciso fazer isso. Já está tudo feito aí, né? Vamos Já ver. está feito. Ele criou para mim o meu controller, tá? Que o que ele faz? Ele sozinho, ele já entendeu, beleza. Eu preciso ir lá no banco de dados, né? Preciso ir lá no banco de dados. E no meu index, na minha ação home, eu preciso ir lá eu preciso retornar minha view index, né? A minha que já está aqui. Se eu for aqui, moves, eu tenho aqui Ele já todas criou. as minhas views, Legal. index, criar, deletar, detalhes, editar. Ele já criou tudo para mim, sozinho, sem fazer nada. E aqui no meu controller, olha só, quando eu chamo o meu index, ele já sabe também, o .NET Framework, que eu tenho que fazer o quê? Que eu tenho que ir lá no meu banco de dados, no meu context, que é o meu banco de dados, na tabela move e trazer uma lista de todos os registros que eu tenho no meu banco. E ele vai fazer isso aqui sozinho. Eu não preciso. Para fazer isso aqui, eu não precisei programar uma linha.
Agora, tá? para formatar a lista de movies, no caso de filmes, eu só vou ter que ir lá na view e dar uma editada para Se eu ficar. vier, se eu vier aqui no meu index, esse aqui é o padrãozão do .NET, né? Do Aham. .NET Framework. Ele simplesmente é uma página E tem uma web tabelinha. com .NET, onde ele criou uma tabela aqui, exatamente, ele criou uma tabela, ele está usando o Bootstrap, tá? Quando eu crio um projeto MVC, ele já traz o Bootstrap para mim, se você quiser usar ou não, ele vai trazer. O problema é que ele traz o Bootstrap. Hoje, ele está trazendo o Bootstrap 3, tá? Então, você só tem que tomar cuidado com isso também, se você quiser atualizar de versão tal, pode ter Verificar a uns, documentação direitinho do Bootstrap. pode dar uns pepininhos aí, tá? Aham. E o que que ele já fez para mim? Olha só, eu quero criar aqui dentro da minha tabela, esse aqui é o meu cabeçalho, né? Aham. Eu quero injetar aqui, isso aqui, esse arroba, é o que a gente chama de Razor, né? Que é Certo. o C# dentro do HTML. É como se fosse o JSX do Express, do Node, que é o Ah, JavaScript, o HTML dentro do JavaScript. Aqui é o contrário, aqui é o C# dentro do aham. HTML. Toda vez que eu boto um arroba, eu estou chamando um comando do Razor para eu formatar minha negócio aqui na tela. E olha só que legal, ó. Eu quero aqui, ó, trazer o display name, tá? Do meu modelo, ou seja, ele foi lá já aqui no meu modelo, já reconheceu qual que é o meu modelo. Então traga do meu modelo o campo título. Aham. E ele já fez isso, e ele vai formatar essa tabela aqui para mim. Ele E é pegou exatamente, todos os campos lá daquela classe Move e vomitou aí, né? jogou aqui dentro, Sim. botou aqui dentro como cabeçalho. E Legal. com, e com os valores do banco, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele foi lá no meu banco de dados, isso tudo o .NET Framework fez para mim, não precisei fazer nada. Aham. Foi lá no meu banco de dados, percorreu meu banco de dados usando aqui um for each. Para cada item do meu banco de dados, ele gerou uma Uma linha. linha na minha tabela, contendo os campos ali do meu modelo, né? Aham. Do meu banco de dados. Pô, legal. Meu banco de dados é uma tradução do modelo. E isso ele fez sozinho. Quando eu cliquei lá em controller, adicionar controller, eu disse qual era o modelo e qual era o contexto do banco de dados, o .NET Framework já montou tudo isso aqui sozinho para mim. E por que que isso é legal, né? Se é uma coisa que esse template de projeto, o ASP.NET MVC, é o que você mais vai ver hoje no mercado, em contextos bem maiores, bem mais complexos, evidentemente, mas ainda é hoje, né, o mais usado. Durante muito tempo era o que mais se fazia e ainda é hoje o mais usado. Então, se tem uma coisa que é importante levar disso aqui, desse padrão, desse modelo de projeto, é esse workflow, né? Aham. Quando eu vou lá na minha página e eu digito lá uma URL, o que que ele está fazendo? Ele vem aqui no meu controller, né, daquela URL específica. Ele vai procurar, beleza, qual página você quer? Você quer o index? Você quer os detalhes de um item específico? Qual página você quer? Ele vai pegar essa página aqui para mim, certo? Vai pegar qual que é o Realmente. comando que a gente fala, né? A ação que a gente fala. Sim. Beleza. E o que que eu vou fazer com isso? Eu vou lá nas minhas views, eu vou procurar dentro da minha view movies, qual é a view que corresponde àquela chamada, no caso aqui é o index, e o que que eu vou passar para dentro dela, se eu tiver algum dado, alguma coisa. Se eu não tiver dado nenhum, é o que acontece aqui na minha home, ele simplesmente fala, olha, renderiza para mim lá a página HTML com o nome index dentro do controller home. Então, dentro do controller home, vou procurar o index e simplesmente vou cuspir isso para o meu navegador.
Isso é basicamente o workflow de uma aplicação escrita usando um projeto para web com MVC.NET Framework. E quem vai fazer todo esse trabalho é o .NET, é o runtime. Ele vai pegar o meu controller, por isso que eu falei que você precisa seguir uma estrutura lógica no .NET Framework. Porque quando você cria aqui o teu controller, home controller, veja que na minha view eu só preciso chamar ele de home. Não preciso chamar de home controller, porque o .NET Framework sabe que o controller é só um negócio lá que... É um sufixo. É um sufixo que eu uso para identificar a minha classe. Mas o .NET Framework sabe que o nome desse controller é home. E a mesma coisa nas minhas views aqui, né? Ele sabe que quando eu chamo uma ação aqui, index, dentro do meu controller home, eu preciso ir na minha pasta views, home, e chamar a página que está identificada como index. Então, se você segue essa lógica do .NET Framework, ele vai fazer todo o trabalho pesado para, ou uma boa parte, né? Não todo, mas uma boa parte do trabalho pesado ele vai fazer para você, para poder pegar lá no banco de dados a informação que você precisa, entregar, passar para a minha view e renderizar essa view na tela. Legal. Por hoje tá legal. A gente precisa marcar a continuação agora. Exatamente. Tem muita coisa. Lembrando, né? Eu vou aprender, vou pular direto, vou aprender .NET. Não, primeiro você tem que aprender C#, né? Que é a linguagem de programação que você vai usar para escrever tudo isso aqui, né? Então, primeiro você aprende C# e depois você aprende .NET. Legal. É isso. Então, contato para ser fã de Luiz Furtado, quem quiser seguir. Tem lá o LinkedIn lá, cadê, meu Deus? Puxa aí uma aba aí. Eita, é difícil. É difícil. Aqui, ó. Entra lá no link. Eu abri o Notion, que burro, dá zero para mim. Vai lá no LinkedIn, certo? E procurem aí por essa figura aí, Luiz Furtado. Só pesquisar, Luiz Furtado, seguir, Furtado. dar Siga joinha. a gente. A gente aceita aí todas as conexões que vem para nós, né? Importante. Se eu puder ser de alguma ajuda também em alguma coisa, fiquem à vontade para entrar em contato. Vai ser uma satisfação aí. Legal. E está todo mundo convidado para participar da nossa comunidade, a Agência Lift, para também trocar ideia com todo o pessoal. É isso aí. por hoje. Valeu. Valeu. Beijo para alguém. Abraço. Eu quero agradecer aí, né, pelo convite. Agência Gift. Procurem lá também e sigam e acompanhem a gente aí. Valeu. Falou. Obrigado. Opa.